por que que a comunicação é a primeira coisa, assim, que começa a sofrer desgaste com a chegada dos filhos? Por que que isso acontece? Eu diria que a comunicação é a rainha, né? Se existisse uma boa comunicação, todos os problemas da Terra estariam resolvidos, né? Porque em qualquer contexto, né? Você vai numa empresa, a comunicação não é assertiva. Você vai num casal, a comunicação... Então, assim, essa tal de comunicação, né? Tem até uma música que fala sobre o fio da comunicação. É bem isso, né? Como ele se rompe facilmente, né? Como a gente desanda na conversa ali, né? E acho que tem horas de diálogo, mas para a gente ter diálogo também, às vezes a gente precisa ter uns diálogos internos antes, como a gente falou anteriormente. Mas tem uma coisa que às vezes é hora de escutar só, né? Às vezes não é hora de falar, às vezes é hora de repetir. Peraí, Patrícia, você está me perguntando isso porque você quer entender sobre a comunicação não violenta ou você quer saber sobre a comunicação? Sabe, essa verificação, que é uma coisa que a gente não foi ensinado a fazer, né? A gente sempre acha que já entendeu o que a pessoa está falando. Então, vocês estão falando, eu estou pensando na resposta. Às vezes eu nem verifico. Peraí, é isso que você quer ouvir? É isso que você quer saber? E a gente não tem esse hábito. Mesmo na escola, se a gente for olhar, né? Agora a gente está melhorando, as práticas são mais dialógicas, mas os alunos levanta a mão, pergunta. Às vezes não tem esse lugar de verificação. Pera, professor, então você está falando que isso é isso, né? Agora a gente evoluiu anos-luz, mas era um silêncio mórbido, né? Dentro de sala de aula e é assim que se aprende, em silêncio. Né? Entendeu? Entendi. Às vezes você não entendeu nada. nada. Não entender nada. Minha cabeça assim, só... Claro que eu entendi. Então, é uma questão de comunicação, concorda? Eu não consigo comunicar que eu não entendi a sua comunicação para mim, né? Então, a gente vem com esses ruídos, né? Há muito tempo, essa falta de empatia até pelo outro, assim, né? Pera, deixa eu ver se ele entendeu mesmo. Tá fazendo com uma cara que não entendeu. Porque muitas vezes também a gente interpreta de uma outra forma. Interpreta. Né? Sim. Com a nossa realidade, com a nossa dor. Às vezes o que ela fala pega na gente em algum lugar e aí a gente potencializa aquilo. Mas eu acho assim, eu não sou mãe, mas eu acho que é um momento em que, falando da mulher especificamente, né? A mulher tá tão assim, fragilizada, poxa, tá doendo, que eu tô tentando amamentar, eu tô em adaptação, os hormônios, né? Quando até já mencionei isso aqui, mas eu fiz um trabalho de TCC que falava sobre depressão pós-parto e eu entendi como muda, tipo, drasticamente o corpo da mulher, assim, em números, e são números muito altos que eu não lembro porque já faz tempo, mas são números absurdos, né? Quando tira a placenta e o bebê sai, né? Aí desce os hormônios, assim, num nível... É montanha-russa. Absurdo. E eu fiquei assustada com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. A gente já é essa montanha-russa. Mas aí, às vezes o homem faz uma pergunta. Eu via isso na minha irmã. Pô, desculpa, tá? Mas aí a minha irmã saiu do hospital com o bebê. E aí meu cunhado vinha e perguntava uma coisa às vezes simples. E ela, mas caramba, você não tá vendo o que é isso? Tipo, uma coisa tão óbvia. Mas a gente, né, fica a flor da pele, eu acho. E aí acho que aí começam os problemas, né, de comunicação. Nesse seu exemplo, né, eu acho que se a gente tem recurso, ele pode até perguntar, pera, você tá brava porque eu peguei o celular ou você tá brava com mais coisa, né? Você entende? Ele poderia até ter perguntado, pera, você tá brava comigo por causa disso ou tem mais coisa? Porque eu acho que às vezes a gente nem consegue entender o que a gente está sentindo direito, né? Nesse exemplo, provavelmente... Ela só estava brava porque estava cansada, sem dormir. Exato. Tudo acumulado. Exato. Então, acho que esse lugar da gente tentar... Não, pera, tem mais coisa, né? Não é porque eu peguei o celular ou de um jeito que não era para pegar. Então, acho que tem esse cuidado que a gente talvez não tenha sido muito estimulado a ter, né? Entre as pessoas mesmo, né? De acolher mesmo, né? O que será que essa pessoa... Porque a moça do meu lado hoje no ônibus começou a chorar, né? Eu falei, gente, não posso de cara, né? Falar assim, por que você está chorando, né? Mas eu acho que é esse lugar de você tentar acolher, né? Não de cara ela chorou, mas começou a conversar comigo e tal, que chorou. Então, acho que tem esse lugar da gente tentar acolher como pessoa, para além de terapeuta, assim, né? Nossa, essa pessoa não está bem, porque quem chora de felicidade? Ninguém, né? Eu não sei o que aconteceu, mas a pessoa está chorando, né? Então, como é que eu
Não é que, ou senão, né, criança não chora, engole esse choro, é mimimi, tem que ser forte, né? Acho que de toda essa cultura de não sentir, vem muito dos problemas da comunicação. Como é que eu vou comunicar que eu estou tão inseguro quanto ela, por exemplo, um pai? Tá tão perdido quanto? Estou tão perdido quanto? É. Vamos dar as mãos tão perdido. Né? O que a Tamo gente junto, faz com né? esse serzinho? Vamos chorar juntos. Nossa, você falou uma coisa que é muito real, né? A gente às vezes olha só pro nosso lado, Sim. pro que a gente tá sentindo. Claro, existe uma diferença discrepante de uma mulher que acabou de parir do homem que está ali só observando. Ele tá no ponto de observador. Mas também tá perdido nesse contexto familiar. Sim, como é que eu ajudo? O Como é que eu posso troco a fazer? fralda? Como é que eu ajudo ela na amamentação, põe para rotar, né? Tem tantas Exato. coisas para apoiar, né? E a gente nunca para pensar também que o pai, né, o pai presente que tá ali junto também tá perdido nesse processo, né? É isso mesmo. Vamos lá. Se existe algum erro que muitos pais cometem tentando ser bons para os filhos, mas que acabam afetando o casal. Eu não sei se a gente pode chamar de erro, porque eles acham que está certo, né? A pessoa que está fazendo está achando que está certo. Mas o mais comum que eu vejo são as acusações, e aí não interessa muito se é homem ou mulher. Essa menina faz tudo que quer, você é muito permissiva. Você é muito bravo com as crianças, né? Ou muito brava. Então, esse lugar de não concordar da maneira como o outro, né, lida com o filho ou filha. Então, acho que isso é bem comum, né? E isso é complicado, não só, acho que, para o casal, né, mas também para os filhos, né? Porque se, por exemplo, o famoso do pedir para o papai não deixou, peço para a mamãe. Eu pedi para a mamãe não deixou, peço para o papai. O que tá, né? A criança saca que não existe um alinhamento entre o pai e a mãe, né? Não é uma receita, tem que fazer assim, mas vamos falar português claro, né? Se essa criança percebe que na casa tem um alinhamento, se eu pedir para minha mãe, ela, né, não adianta eu pedir para meu pai porque eles estão alinhavados ali, se um dos dois não quiser, eu não vou, ele não vai pedir, né? Mas não é isso que acontece muito na prática, né? E existe a crítica, né, sobre o outro, de como o outro cuida, né? Você falou sobre isso algumas vezes, inclusive em outras conversas, eu acho muito interessante. Nós temos um hábito, todos nós, eu acredito, assim, principalmente quem não trabalha com comunicação não violenta, a gente tem mania, o hábito de falar sobre o outro e não sobre o que o outro fez ou o que o outro causou em você. Exatamente. E isso fere, né, a pessoa, né? É quase como a pessoa leva quase como uma ofensa, né? Sim. E talvez mudar esses discursos mude, né? Tipo, olha, você agiu de uma forma que eu não gostei, né? Numa tomada de decisão com o nosso filho. Não, ou você é muito permissivo. Perfeito exemplo, perfeito. Né? Eu enxergo de uma outra forma. Mesmo quando a gente está aqui conversando, eu achei sua fala muito agressiva, né? Mas tem um tom de, mesmo eu falando eu achei, né? Tem um tom de, você é a culpada, você é agressiva, né? Acho que quando a gente se desarma e fala, olha, não sei se sou eu que estou muito sensível e tal, mas eu me senti agredida por você. É um outro tom. Né? Não é só colocar na primeira pessoa, mas é de fato estar falando, posso ter interpretado errado. Olha, eu acho que o nosso filho não vai lidar bem com os sentimentos se você agir dessa forma. Vamos tentar... E até consultar muitas vezes a criança, né? Porque a gente também, de vez em quando, sai fazendo tudo como se não existisse, principalmente quando é jovem, né? Os pais, às vezes, sabem o que é melhor para ele. Vocês perguntaram para ele também o que é melhor para ele também? Ele pode não ter a solicitação atendida. Ele pode se frustrar, mas é importante, né? Ainda minha filha brincava, eu falava assim, ela, mãe, tem negociação? Não, dessa vez não tem negociação, porque se tivesse negociação, ela ia barganhar ali, né? Porque dizer não para minha filha menor era quase uma ligação para a NET, assim, 40 minutos, né? Repetindo não. Então, acho que esse lugar também da gente saber que eles têm a opinião deles, né? E a gente vai ter que falar... Aliás, eu vi um vídeo tão bonitinho desses dias
de uma criança que a mãe tira o celular, né? Nitidamente, ele começa a fazer um show, porque ele quer o celular de volta e tal. E a mãe, não, mas o que você está sentindo? O que foi? Por que você está chorando? Ele, eu nem sei o que eu estou sentindo. Um drama mexicano, né? E a mãe falou assim, isso se chama frustração. Aí ele falou, nem sabia repetir direito. O quê? Frustração, filho. É quando você quer muito uma coisa, mas você não vai ter. Né? Aí ele falou, não sei o quê, continua a conversa. Ela falou, quando eu tô, o que se faz quando está frustrado? Aí a mãe acho que fala, eu ouço música, penso em outra coisa, afinal de contas, não vai ter jeito mesmo, né? Aí ele começa já assim, assimilar que então eu vou ter que fazer outra coisa, né? Aí ela fala que canta, tal. Ela, o que você gosta de fazer, né? Vai fazer uma coisa que você gosta de fazer. Ele, gosta de varrer a casa. Eu falei, olha que filho ótimo, gente. Ele gosta de varrer a casa. Mais filhos desse, Brasil. Mas entende onde eu quero chegar, né? Esse lugar que é isso. A gente vai frustrar, né? Eu sei porque ele está chorando, porque ele quer o celular e o combinado são só 2 horas e tal, né? Então, quem não frustra, não educa, né? Não tinha um ditadinho assim? Exatamente. Nossa, agora... Bem, volto para a pergunta, depois eu falo mais, que agora já veio outra coisa na cabeça. Muitas mães, a gente pincelou isso um pouquinho, né? Mas acabam se perdendo disso nos primeiros anos de maternidade. Como que você acha que isso deve ser olhado? Urgentemente. A gente se perde muito, né? Acho que a gente se perde, às vezes, nas relações. Estava até outro dia lembrando daquele filme Noiva em Fuga, que ela já nem lembra mais como é que ela gosta dos ovos. Porque quando ela namorava fulano, ela comia ovo mexido. Ciclano, ovo pochê. O outro, ovo com bacon, né? E aí o cara pergunta, mas como é que você gosta dos ovos, né? Aí aparece a cena dela fazendo na bancada, assim, todos os tipos de ovos, experimentando, falando, não, eu gosto desse, né? Então, ela já ali na relação com o parceiro já tinha se perdido da própria identidade. Eu acho que isso também acontece muito com o filho, porque a gente é uma responsabilidade tão grande, mas tão grande, né? Porque, assim, literalmente tem uma questão que é sobrevivência, né? O bebê necessita dos pais para sobreviver. Então, realmente é muita responsabilidade. E aí a gente passa a ser sua mãe. Né? Como se a gente não fosse mais nada, né? Eu brinco que, gente, raras às vezes dava tempo de tomar banho tranquilamente, né? Porque esses pequenos prazeres, né, da mulher mesmo, eles vão ficando às vezes raros. E é por isso que a gente precisa ter rede de apoio, é por isso que a gente precisa falar sobre isso, né? Para a gente não deixar escapar isso, né? Bem, levando em consideração que muitas mulheres nem sabem o tipo de ovo que gostam de comer. É verdade. A gente cresce aprendendo que a gente tem que agradar os outros, né? A gente gosta do que os outros gostam, a gente se adapta e vai levando. Aí você casa, você se acostuma com a rotina do que o marido gosta, do que o namorado gosta. Tem o filho, você se adapta ao filho, você deixa de ser esposa, passa a ser mãe. A gente vai se moldando muito, né? E tem uma coisa que me chama a atenção. Não estou falando que é errado, só me chama atenção. Essa coisa de virou pai. Mãe não chama o parceiro de o pai, né? A mulher chama o parceiro de o pai. E não sei se vocês já viram isso, né? E o pai chama a parceira de mãe ou mãe, né? Então, assim, nossa, mas... por que será que ele tem essa necessidade, né, de chamá-la agora de mãe? Porque antes dela ser mãe, chamava de Andréia, chamava de Patrícia. Por que será, eu fico me perguntando, que agora ele tem a necessidade de chamar a mulher com quem ele se casou, que chama Patrícia ou que chama Andréia, de mãe, né? Eu vi um vídeo de uma moça novinha chamando o marido que era mais de idade de pai. Só que eu achei que realmente era o pai, mas aí depois eu assisti o vídeo completo e eu vi que era casal. Aí eu falei... Eu nunca entendi muito bem o porquê. Eu acho que Freud explica. Não entendo também. Acho que a pessoa deve explicar. Se Freud não explica, ela explica, né? Porque, assim, qual é essa necessidade, né? De volta para essa questão da necessidade. Por que será? Que camada que eu tenho que sentir, né? Nesse homem? Por que eu chamo ele de pai? Eu quero o quê? Eu quero me sentir protegida, eu quero me sentir, né? No mínimo, algo para a gente tratar, né? Assim, por que será? Não, posso até não mudar, mas por que será que eu mudo o jeito de chamar uma pessoa depois que ela é mãe ou pai, né? Parece que muda uma identidade, né? Na minha visão, fica estranho, né? Parece que você está olhando, enxergando aquela pessoa apenas como mãe, apenas como Sim. pai, não mais como uma mulher, como uma pessoa com quem você se casou. Existem casais que têm até problemas com a vida sexual, né? Durante a gravidez, porque
a gente pode ter vida sexual na gravidez, mas alguns homens têm dificuldade de ter relação sexual na gravidez em função de agora é mãe, tá, né? E tem o filho e tal. Então, como é que é esse lugar de intocada, imaculada, que a gente, né, de repente, não é verdade, né? Não tem nada a ver isso. É isso aí, gente. Obrigada, Mônica. Obrigada, meninas. Obrigada. Beijo, tchau, tchau.